Olá a todos, queremos hoje ter uma continuidade no livro de Hebreus e hoje nós vamos estudar então o capítulo 3 de Hebreus. Lembrando que no capítulo 1, o autor de Hebreus nos apresenta então Cristo sendo superior aos anjos. No capítulo 2 ele coloca Jesus Cristo sendo superior aos homens e o sumo sacerdote. E agora no capítulo 3, então o autor de Hebreus coloca Jesus Cristo como superior a Moisés. E para isso nós temos que entender um pouco do pano de fundo, um pouco daquilo que a gente já falou na introdução lá de Hebreus 1, mas só para a gente relembrar então, né? Hebreus então é uma carta escrita aos hebreus, à igreja dos judeus. Então toda a história do judaísmo está muito presente dentro da memória do povo, né? A questão das leis, o Antigo Testamento, os costumes judaicos é muito forte ainda na cultura e no meio desse povo. Nós também vimos que a carta de Hebreus ela foi escrita então após uma grande perseguição na igreja. Essa perseguição se dá mais ou menos aí na época de 64 em diante, no ano de 64 em diante, quando o imperador Nero assume o poder, né? E os livros históricos então vão falar sobre as atrocidades que Nero fez, né? Cristãos sendo mortos no Coliseu por leões, sendo uma atração para o povo, né? Também os livros, a história de Roma vai contar que Nero, ele gostava de dar passeios noturnos no jardim do palácio. Só que para iluminar o caminho, eles usavam tochas humanas feitas com cristãos, né? Então eles amarravam os cristãos num poste, colocavam piche e ateavam fogo e eles iam queimando então vivos para iluminar o caminho do imperador Nero. E quando chegou num momento que o próprio povo não aguentava mais tudo que Nero estava fazendo, toda essa perseguição sangrenta, né, essas atrocidades que ele fazia com os cristãos, ele começou a perder o prestígio entre o povo e a força dos cristãos começou a aumentar diante do povo. Então Nero teve uma grande ideia, né? Ele pôs fogo em Roma, ateou fogo em Roma e culpou então os judeus para tirar a moral e o prestígio que os cristãos estavam tendo perante o povo, e então ele continuar o massacre que ele estava fazendo, né? Essa perseguição grande à igreja. Então logo depois disso vem então a carta de Hebreus, né? E nós vamos ver então aqui no capítulo 3, Jesus Cristo sendo superior a Moisés, né? E eu vou estar lendo na minha versão e hoje vamos fazer um pouco diferente. Eu vou ir lendo e explicando as partes conforme a gente vai lendo, ok? Então vamos lá. Hebreus 3, do 1 ao 6, vai falar: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém,
mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos firme a ousadia e a exultação da esperança. Até aqui, então, o autor de Hebreus, ele vai comparar, então, Moisés com Jesus, né? Sendo Jesus superior. Ele vai falar primeiramente que nós somos participantes da vocação celestial e consideramos o apóstolo e sumo sacerdote que é Jesus, né? Então ele apresenta novamente Jesus como o sumo sacerdote, e aí ele vai dizer qual que ele é fiel, como também Moisés foi fiel. E aí o autor de Hebreus começa a relembrar aquilo que Moisés fez, para mostrar justamente que Jesus ele é superior a Moisés, porque Moisés ele tem um peso muito grande dentro da cultura judaica, né? E aí ele vai falar que Moisés ele foi fiel na casa de Deus, porém Jesus ele é fiel em toda a casa de Deus, cuja casa somos nós, né? E aí ele vai também dizer, usando a figura da casa, né, que é mais importante aquele que constrói a casa do que a casa em si, do que as paredes em si, né? Então é mais importante Deus e Jesus que constroem a casa, que somos nós, do que nós em si também, né? E aí Moisés era um homem como nós, então mais importante é Deus, mais importante é Jesus, que construiu a casa de Moisés, usando a figura da casa, né, do que o Moisés próprio, né? E aqui então, até aqui é essa tônica, né, que Jesus é superior a Moisés. E por que o autor de Hebreus fala, como eu falei, tem um peso muito grande o nome de Moisés dentro da cultura e da história judaica, né? Eu acho isso fantástico, porque nós temos todo o Antigo Testamento baseado em uma história de um povo, né? Desde a sua origem com Abraão até o tempo de Jesus, um povo que ainda existe, né? E aí tem pessoas que querem dizer ainda que a Bíblia que não é de Deus, que essas histórias não aconteceram. E aí eu te pergunto, você que está ouvindo, se essas histórias não aconteceram, por que elas têm um peso tão grande e faz parte da história de um povo até os dias de hoje? Se você não quiser acreditar na Bíblia, então você pega a história dos judeus e você vai ver as mesmas histórias bíblicas eles contando, né? Então isso eu acho fantástico, porque a Bíblia vai caminhando junto com a história, e a história vai complementando, e mais do que complementando, vai confirmando a própria palavra de Deus. Isso é fantástico, né? E por que então que Moisés ele é inferior de Jesus, Jesus superior de Moisés, e o autor de Hebreus ele faz menção e deixa isso claro, né? Comparando então Moisés com Jesus, olha só, Moisés era um profeta, Jesus o maior dos profetas. Moisés ele honrou a Deus sendo servo, Jesus aquele que é honrado como filho de Deus. Moisés tirou o povo do cativeiro do Egito. Jesus tira do cativeiro do pecado. Moisés foi um veículo que a lei chegasse ao povo. Jesus ele cumpriu a lei. Moisés recebeu a lei dos anjos, e nós estudamos, a carta de Hebreus vai falar. E Jesus recebe a adoração dos anjos. Moisés era pecador, Jesus nunca pecou,
Moisés morreu e foi sepultado por Deus. Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Moisés, ele foi aquele que trazia a lei, mas era uma lei de condenação ao pecado. E Jesus traz a justificação e a salvação do pecado. Moisés, ele tinha a glória de Deus sobre ele por um período de tempo e ela desaparecia. Então, nós vimos no texto de todo o texto no deserto, o povo no deserto. Então, quando a glória de Deus vinha sobre o tabernáculo, ali eles acampavam e Moisés ia então conversar com Deus, e era por um tempo, né? Mas Jesus, ele é a glória eterna. Então, você comparando Moisés com Jesus, você vê que Jesus, ele é muito superior a Moisés, né? E o autor de Hebreus, então, ele faz questão de deixar isso muito claro para aqueles judeus, aqueles cristãos que vieram dos hebreus, do povo judeu, né? Do judaísmo. E no versículo 7, então, até o 11, ele traz uma advertência. Ele vai citar o Salmo 95, de 7 a 11, tá? O Salmo 95 vai falar isso. E ele traz, então, essa tônica, esse alerta, essa advertência que diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então aqui nós vimos um grande alerta, né? Que diz: se hoje ouvires a voz, não endureçam o coração. Você que está ouvindo, você que está assistindo, eu não sei se você vai assistir hoje é quarta-feira, dia 27 de maio, ou posteriormente, né? Mas se você está ouvindo e Deus está falando no teu coração, não endureça o teu coração. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Não faça que nem o povo lá no deserto. E essa é a advertência, que se rebelou contra Deus. E por isso, então, eles não entraram no descanso, ou seja, não entraram na terra prometida. Eles ficaram, o povo de Deus ficou 40 anos no deserto, vagando em círculos, até que todos daquela geração morressem. E só uma nova geração, então, entrou na terra prometida, salvo aqueles que puderam entrar, que foi Samuel, né? Moisés, ele avistou, mas também não entrou na terra prometida. E se hoje ouvir a voz, não endureça o coração. Apenas Samuel e Caleb, os espias que voltaram e disseram: dá para nós irmos, porque Deus está conosco. Somente esses, eles entraram na terra prometida. Todos os outros pereceram, morreram no deserto. No versículo 12 até o versículo 15, vai dizer: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo.
se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Tinha um professor na faculdade que sempre dizia assim, quando o professor repete 2 vezes a mesma coisa porque é importante, é bom você anotar e estudar para a prova, né? Vai uma dica para os estudantes. E aqui no mesmo texto, no mesmo capítulo, está alertando 2 vezes a mesma coisa. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E vai repetir isso no versículo 7, no versículo 8 e no versículo 15, né? Vai repetir, hoje se ouvirem a voz não endureçam o coração. No tempo que se chama hoje, e no versículo 12 vai dizer, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Isso depende só de você, não depende de mim, não depende dos outros, é o teu coração. Você que não pode ter um coração descrente, um coração mau. Você que não pode endurecer o coração. É como você. Se hoje ouvires a voz, cuidado com o teu coração. Atenda a voz de Jesus. Atenda o chamado de Deus. Não endureça o teu coração para Deus. E no versículo 13 eu chamo a atenção para que diz durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, tem um ditado que a gente conhece, um ditado tão popular que diz não se deixa para amanhã o que se pode fazer hoje, né? E aqui não é diferente, a regra é a mesma. No tempo que se chama hoje, não espera para amanhã. A gente não sabe o futuro. Pode ser que o amanhã não chegue para mim ou para você. Já pensou nisso? Pode acontecer tantas coisas, né? Ninguém sabe o dia. Qual vai ser o teu último dia? Ninguém sabe. Qual vai ser meu último dia? Eu não sei. Mas não deixe para amanhã. Se hoje ouvires a voz, não endureça o teu coração. No tempo que se chama hoje, cuida do teu coração para não ser mau e incrédulo. Creia em Jesus. Creia em Jesus que Ele é superior aos anjos, Ele é o sumo sacerdote, é aquele que tira o pecado do mundo e que pode tirar o teu pecado e trazer a salvação para a tua alma. Agora é o momento de tomar a decisão. Não espera para amanhã. Hoje, agora, você está assistindo esse vídeo, tome uma decisão. Agora. Não espera para depois. Tome a tua decisão. Espero que Deus toque no teu coração e que você tome a melhor decisão da tua vida. A decisão por Jesus, a decisão por Deus. Por um coração bom e não um coração mau e incrédulo. Não endureça o teu coração. E para finalizar então, capítulo 3, versículos 16 a 19 vai dizer: E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Olha só, que palavras duras para aquele que endurece o seu coração. Aqui o autor de Hebreus vai falar: hoje, se ouvires a voz, não endureça o teu coração, não faça que nem no tempo da rebelião lá do povo. E vai dizer quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram. E ele vai dizer aqueles que saíram do Egito por meio de Moisés. E aqui vai citar por 40 anos, eles que ficaram caídos, né, os cadáveres caídos no deserto. E esses
no versículo 19, assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aquele povo andou 40 anos no deserto e não entrou na terra prometida. Hoje nós não estamos no deserto, nós estamos no Brasil, né? Talvez você está assistindo de outro lugar do mundo. Nós não estamos como aquele povo vagando no deserto, mas nós temos um tempo vagando aqui neste mundo. E nós temos uma promessa, uma terra prometida. A palavra de Deus diz que é um outro país, né? Uma outra nação. Um reino que Deus vai trazer. O céu. Nós temos essa promessa. Mas tem a advertência. Aquele que endureceu o coração e se rebelar contra Deus, sendo um coração incrédulo, esse também não vai entrar lá. Como aqui ele traz a memória do povo. Lembram os nossos antepassados que lá no deserto se rebelaram contra Deus? Eles ficaram mortos pelo caminho, seus cadáveres, e não entraram na terra? Pois é. Se hoje ouvires a voz, não endureça o teu coração. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Creia. Existe um livro, o título é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E nesse livro o autor ele vai falar todas as teorias que o mundo se formou e como que pode pela ciência e as teorias, e a conclusão que ele chega é que eu preciso de mais fé para crer que a Terra foi criada por uma explosão, ou seres humanos pela evolução, né? Ou as outras teorias que existem, do que crer que Deus que criou tudo. E aí a conclusão e vem o título. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Cuidado com a incredulidade. Você acredita em Deus? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz e ressuscitou por causa do teu pecado, por amor de você? Se hoje ouvires a voz, não endureça o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e mais ele fará. Que Deus te abençoe e que você possa tomar a tua decisão hoje e que seja a melhor decisão que você já tomou em toda a sua vida. Se você já tomou essa decisão, glória a Deus. Continua firme no caminho. Não pereça no caminho. Continue firme com Jesus. Agora, se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não tem certeza da tua salvação, creia e tome essa decisão hoje. Aceite Jesus, faça uma oração sincera, dizendo: Senhor, eu quero viver contigo. Eu quero ter uma vida contigo. Perdoa os meus pecados. E que de hoje em diante o teu Espírito Santo habite em mim. E me ensine e mostra-me o teu caminho, o caminho onde devo seguir. Faça essa oração sincera, de entrega a Jesus, dizendo a Jesus: eu entendo que você morreu por mim naquela cruz. Tome essa decisão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.